Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu querido Pedrático, você que acompanha com assiduidade aqui o Pod Pedra. Para nós é um motivo muito grande de orgulho te receber aqui nesse canal de comunicação, nesse espaço de diálogo, nesse espaço de um bate-papo bacana para promover o ramo da pedra, que é o nosso cenário aqui, mas especialmente, principalmente também para levar um conteúdo informativo para você, de reflexão, com autoridades, com personalidades, com gente que se destaca, com gente que gera valor, que está agindo nos quatro cantos aí do globo, trazendo para nós informações relevantes. Se você está acessando o nosso canal aqui no YouTube pela primeira vez, eu já te convido a você se inscrever no nosso canal. A primeira vez que você está aqui, você não me conhece, eu sou o Bruno Ramos, esse aqui é o nosso convidado que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Então, você vai se ambientando aí, vai se acostumando, porque com certeza o Pod Pedra vai se tornar um ponto-chave aí nos seus momentos de hora vaga, a hora que você estiver aí em translado, aí tá vindo de Vitória para Cachoeira, tá indo de Cachoeira para Vitória, tá viajando pro Rio, tá voltando de São Paulo, tá em viagem, assista o Pod Pedra, porque o Pod Pedra é comunicação, é informação e tá aqui sempre para trazer algo novo e diferente para você. Bom, o tema de hoje no Pod Pedra Política nós vamos falar de proteção, nós vamos falar de defesa civil. Esse período do ano, essa época de fortes chuvas, de rios cheios, de deslizamentos, entra ano e sai ano, a natureza está aí, voltando com as suas atividades e tem uma equipe preparada, uma equipe treinada, uma equipe totalmente mobilizada para mitigar, para minimizar os enfrentamentos às crises hídricas, às crises do tempo, né? Climáticas, as crises climáticas, Orlandinho, seria isso? Acho que sim, né? Sim, né? Acho que sim. Eu tô com ele aqui, nosso querido Coronel Darós, João Antônio Darós, ele que é coordenador municipal da Defesa Civil do município de Cachoeira do Itapemirim, mas também é coronel. Por que ele é coronel? Porque ele é coronel bombeiro militar do Estado do Espírito Santo, uma longa e vasta carreira no salvamento, no atendimento de crises, no atendimento de acidentes, de tragédias. E ele vai contar um pouquinho da história dele para a gente também, mas também trazer números, dados e soluções, como é que se está enfrentando as crises que entra ano, sai ano, muitas vezes chegam mais agressivas, como é que o Estado, como é que as instituições estão preparadas para enfrentar esses problemas, né, esses dilemas da sociedade. Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo, já pega aí, já manda esse conteúdo para alguém aí que precisa assistir um pouco o que o nosso coronel está fazendo, o nosso coordenador aqui da Defesa Civil está fazendo junto com a equipe dele no tratamento desses incidentes climáticos. Seja muito bem-vindo, Coronel Darós, tudo bem? Tudo bem, agradeço o convite de estar aqui, né, para a gente poder fazer uma interação aqui de conhecimento, de experiências, porque realmente a gente precisa estar ligado a todos esses fatos que ocorrem e também com as pessoas, né? É um prazer te conhecer pessoalmente aqui, você, o Orlando, né? E estamos à disposição para a gente poder falar de tudo que for possível aqui. Muito bem. Coronel, vamos lá. Primeiro que você é amigo da casa aqui, você é amigo de Serginho? É você ou é seu irmão? Acho que é seu irmão, né? Meu irmão. É amigo de Serginho, tá sempre aí, né, Orlando? Qual é o irmão dele que tá sempre aqui? Tem o irmão dele, Darós, tem os eventos aí na Casa Boa Vista, tá sempre aí com a gente. É o Sandro Darós. É o Sandro. Um grande dentista. Abraço pro querido Sandro. Seu irmão, né? É, meu irmão. Tá Ele faz parte da confraria do vinho. Exato. Então, de vez em quando tem os encontros aí, a gente tá aí. Aí Serginho descobriu que eu toco saxofone, de vez em quando ele me traz aqui pra tocar. Eu tô com a galera como convidado aqui. Bom, primeiro faça um resumo para nós aí da sua carreira, Coronel. Pode falar os fatos relevantes aí, um pouquinho da sua trajetória, para quem de repente não te conhece, saber um pouquinho mais quem é o Coronel Darós. Bom, eu sou originário de Soturno, né, aqui no município de Cachoeira do Itapemirim, né, eu iniciei... Vargem Grande Soturno. Vargem Grande Soturno, isso aí.
E eu falo que Soturno é a capital de Cachoeira de Itapemirim. Então, eu iniciei minha carreira militar em 83. Eu iniciei como sargento, depois fiz concurso, passei para o curso de oficial, fiz no Rio de Janeiro, oficial da Polícia Militar, eu e mais 2 irmãos. Um foi para Recife e o outro fez junto comigo no Rio de Janeiro. Depois segui a carreira como policial militar. Quando eu voltei, eu fiz a opção para trabalhar no Corpo de Bombeiros. Em 97 houve a emancipação no Corpo de Bombeiro, onde que eu fiquei na Corporação do Bombeiro. E meus 2 irmãos ficaram na Polícia Militar. Mas antes, na sua época, o curso de formação de policial militar era feito no Rio? Feito no Rio. Nós não tínhamos academia naquela época. Então, entendi. o aluno oficial, ele saía para fazer fora, ou no Rio de Janeiro, onde em tinha Pernambuco, né? Barro Branco, São Paulo, às vezes fazia no Rio Grande do Sul. Então, nós tínhamos naquela época, né, oficiais formados em várias partes do Brasil. Mas hoje já tem aqui, né? Hoje nós temos academia aí. O bombeiro ainda continua fazendo fora, porque fazendo fora você traz uma experiência de outro estado, uma outra formação mais melhorada, enfim, fica mais positivo para a formação do oficial, no caso do bombeiro. Mas vamos lá, você já entrou na reserva do coronelado lá do bombeiro? Você tá na reserva? Hoje sim, né? E você ainda tem contato com a corporação? Troca alguma informação? Sim, eu tenho muita ligação com o Corpo Bombeiro, né? Eu falo que a gente sai do bombeiro, mas o bombeiro não sai da gente. Então, o espírito de socorro, o espírito de participação, aquela mística do bombeiro, aquilo permanece na gente, não tem jeito. São 30 anos ali dentro, vivendo, formando, ensinando, aprendendo, como até hoje estamos aprendendo defesa civil. Você fala isso, cara, e eu não sou militar, né? Não sou policial, mas eu até morei no quartel um tempo, por causa de papai, fui para estudar em Vitória, fui para ficar uma semana lá no 4º Batalhão, acabei ficando 6 anos lá. Hoje nem sei se pode mais, na época também nem podia, mas o coronel, eu lembro até hoje, o coronel Liberato, né? Era outros tempos, né? Ensinou lá, eu acabei ficando, o pessoal me adotou lá, eu virei mascote da galera. Mas eu cresci com o ensinamento militar de papai, eu não esqueço. Tem muitas coisas que eu faço que vêm oriundo de papai. Por exemplo, se eu entrar num ambiente, as pessoas não entendem. Eu tô sentado aqui, né? Isso é intuitivo meu. Jamais eu sento de costa para a porta de entrada. Quando eu entro num ambiente, aí ele me ensinou que isso faz parte de um protocolo de defesa, né, de tática de defesa. Você tem que estar num ambiente, você está na padaria, por exemplo. Eu não sento de costa para onde pode vir um tiro, para um cara entrar e esfaquear, para o cara te pegar desprevenido. Eu fico no ponto, eu procuro o ponto que eu consigo mais ter a visão do ambiente para eu poder me defender. Eu já sento, eu já procuro ponto de fuga, eu já vejo se o cara malicioso lá, papapá. Tem um pouco disso também? Isso fica entranhado na gente, né? Com certeza, não com tem certeza. Isso? Faz parte da proteção da gente, né? Você tem que sempre entrar num ambiente que tem muita gente, saber onde que é a rota de fuga, saída de emergência, faz parte. Mas vai no psicológico, você nem pensa nisso, já vem no automático, não é? Sim. Não é verdade? Né? E pra gente que é militar, a gente sabe que toda vez que chega um superior no ambiente, a gente tem que ir lá cumprimentá-lo, prestar continência e falar que a gente está presente ali. Então, até você estar de frente para a porta é uma forma também de observar alguma autoridade que entra para você poder... Estar de prontidão ali. Isso. Pronto aviso. Se for um comandante-geral, por exemplo, você anuncia. Encontre-se presente o coronel fulano tal, comandante-geral. Então, todo ambiente é preciso... ao longo do tempo vai se perdendo um pouco disso, mas a gente que é das antigas? Das antigas, né, quem traz essa tradição, então é sempre saudável. Comandante chegou, a gente anunciava em voz alta, está presente, encontre-se presente o coronel fulano de tal, comandante, acompanhado de fulano. Então isso aí faz parte do posicionamento em um ambiente. Legal. Bom, muitos anos de carreira, né? E eu quero explorar, antes da gente entrar na defesa civil, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho. Você tá curioso para saber aí, papapá, nós vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da carreira militar, né?
a gente viu o país, como você acabou de falar, né? Eu sou mais novo que você, Daróis, mas eu sou um camarada que cresci incutido certas premissas, né? Por conta da minha criação, da minha formação, da minha forma de enxergar o mundo, né? Essa coisa do respeito, né? É, a gente viu o cara quando tem um entendimento, né? Uma formação educacional e no meu caso até cristã também, religiosa e tal, a gente guarda certos princípios, né? De respeito, de reverência aos mais velhos, de reverência à autoridade, respeito ao policial, né? Que tá ali cumprindo um papel de farda ali, o cara tá cumprindo um horário, o cara fez um treinamento para proteger vidas. Você tem a percepção de que essa geração mais atual agora, ela perdeu um pouco essa noção de respeito aos valores e isso prejudica ou não a sociedade? O que você pensa sobre isso? Acho interessante essa pergunta porque é o seguinte, eu fui criado numa época em que pairava mais a educação da família, da igreja e da escola. Então, essas três instituições, a família, a escola e a igreja, foi que me trouxe os princípios básicos de educação. Daí para frente, quando fui crescendo, aí apareceu o rádio, apareceu a televisão, apareceu a energia, porque eu sou do tempo que nem existia energia. Aí veio essa evolução dessa concorrência com essas três instituições primeira, o rádio, a televisão, e isso aí eu percebo que ao longo do tempo foi assim, quebrando essas três unidades primeira de educação. Então, os princípios que nós guardamos lá de um passado, hoje, assim, tem outros princípios que entraram na história, dificultando a criança de obedecer, de respeitar os mais velhos, de respeitar a autoridade, de respeitar a lei. Então, eu não sei se tem como reverter isso. Eu acho praticamente impossível. Tem que ter uma nova forma de pensar. Pois é, aí, não quero levar o assunto para política, não. Política é outro tema, mas assim, a gente acaba esbarrando na política. A gente viu, na época do governo ali do Bolsonaro, um esforço muito grande de implementar escolas cívico-militares, né? E não sei como é que tá agora, mas o governo atual tentou acabar com isso, tentou criminalizar isso. Mas aí tem mais fila de gente para conseguir uma vaga para matricular um filho numa escola cívico-militar. Aí tem lá algumas autoridades militares, né, que implementam algumas disciplinas e tal, ensinamento. E os alunos que costumam sair, isso aí tem estudos aí, tem matéria, só dá um Google aí que você vai achar, que diz que o nível de aprendizado, o nível de conhecimento desse artista, desse aluno que passa por essas instituições, o nível de aproveitamento deles é muito maior do que na escola pública tradicional. Então a gente viu um esforço, né, dessa valorização da farda, a gente passou por crises, né, greve de polícia, a gente passou por outros momentos conturbados e de repente veio essa iniciativa que deu um respiro para o pessoal respeitar um pouco mais e consequentemente a gente também viu os números, coincidentemente ou não, os números da violência, da criminalidade diminuírem em boa proporção com o que vemos hoje de novo. Né? Você acha que o segredo, um possível caminho de solução está na educação? A gente conseguir resgatar alguma coisa da educação nessa molecada aí para que elas tenham uma noção sobre ordem, disciplina, respeitar os mais velhos, respeito ao militarismo, respeito a... O que você acha? Então, novamente uma pergunta interessante. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma palestra de um jurista chamado Damásio de Jesus, né? Como se fosse quase que o papa do direito penal. Então perguntaram a ele, o que vai ser do direito penal? Ele respondeu, vai acabar. Por quê? Porque ninguém quer obedecer à lei. Então ninguém quer cumprir a lei. Então, se não tem cumprimento de lei, se não tem cumprimento de regras, né, a coisa vira uma bagunça. Na casa da gente, a gente sabe disso. Se afrouxar, né, é preciso educar os filhos ali dentro de um
um certo rigor dentro de limites. Não vou dizer rigor de um troço absurdo, mas é preciso que de oprimir a criança, nada disso. Nós temos que ter regras para seguir, né? Não podemos bagunçar todos os setores. O militarismo e a escola cívico-militar eu acho importante porque tem regra. No quartel tem regra. Se uma pessoa tiver com um botão, um bolso desabotoado, ele é passível de ser punido. Se está com a farda em desalinho, ele é possível de ser punido. Se eu faço um documento rasurado, é passível de punição. Então, eu penso que tudo tem que ter regra, tudo tem que estar dentro de uma linha. Uma empresa, se ela afrouxar as regras de segurança, regra de produção e tal, a tendência é falir. Então, a gente vê hoje muitas informações que vêm se passando, né? Assim, não sei quais são os interesses que tem por trás, mas que tira esse foco da seriedade, o foco da responsabilidade, o foco da obediência para as coisas corretas. Então, as coisas erradas têm um pano assim, uma cortina de fumaça que parece ser verdade, e sendo que desvirtua as pessoas. Nós vamos falar, antes da gente avançar para defesa civil, propriamente dito, que é a função que você exerce hoje. O pessoal lembra de bombeiro quando tem um trem pegando fogo, aí lembra do 193, e lembra do bombeiro quando tem um acidente. Aí todo mundo reclama, o bombeiro não chegou, cadê o bombeiro, cadê a ambulância do bombeiro, cadê a reanimação do bombeiro lá, quando acontece uma catástrofe, ele lembra do bombeiro. Mas no dia a dia, o bombeiro militar, ele exerce uma função fundamental, né? De vistoriar os prédios, justamente para fazer um tratamento, uma tratativa contra incêndio preventiva, né? Não apenas corretiva. Quando você vê o bombeiro agindo com a mangueira com o carro lá, com um carro-tanque, é uma ação preditiva, é uma ação corretiva. Agora, quando o bombeiro está no dia a dia, nos 365 dias do ano, não tem 365 dias de pegando fogo. Tá lá, o bombeiro tá... Fala um pouquinho dessa rotina do bombeiro, o que o bombeiro faz, até para a população saber, porque tem gente que não sabe. Porque às vezes o cara não abre uma lojinha de mercearia, de padaria, o cara não sabe o que o bombeiro faz. Fala um pouquinho como é que é essa rotina preventiva que o bombeiro exerce na sociedade, e se tem algum dado, algum número que consegue mais ou menos mapear o quantos % que a ação preventiva do bombeiro representa no combate ao incêndio, ao acontecimento do incêndio. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte, depois que eu me aposentei, né, isso já faz 14 anos. Então, eu estou há 14 anos afastado da vida operacional do Corpo Bombeiro, da vida da prevenção. Então, tem muita coisa que evoluiu. Claro, então, sistema, então, mas eu tô legislação... falando no geral, Gauro, que isso aí está no sangue. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, só existe acidente quando falha a prevenção. Né? A falha da prevenção, na realidade, é a desobediência, o que falávamos agora há pouco. No parágrafo anterior. Então, quando a desobediência às regras de segurança, você tem o acidente. Então, é preciso, né? A gente lembra até do pecado original, né? O que foi o pecado original? Uma desobediência a uma ordem divina. Então, a desobediência... A regra, a segurança, a tudo, né, gera um problema. Então, o Corpo Bombeiro trabalha muito essa questão de prevenção. Então, nós temos os treinamentos. Quando não estamos na operação, nós estamos na prevenção. Às vezes, o mergulho. A gente vai lá para a água nadar, a gente vai lá mergulhar, vai na altura, descer, subir de prédio e tal, porque na hora que precisar, esse treinamento... né, vai fazer a diferença na hora do socorro. Na hora que ocorreu o desastre, o sinistro, a gente precisa estar preparado para aquilo. Conta um pouquinho aí da sua lembrança. Eu provoquei, lancei essa pergunta para entrar nessa agora. Fala um pouquinho, alguns episódios que aconteceram na sua época de bombeiro,
que te marcaram, pô. Alguns eventos bacanas. Você estava falando comigo lá na Vila Rubim, o incêndio da Vila Rubim. Isso. Você participou. Fala um pouquinho momentos que te marcaram aí na época de bombeiro sua. Então, eu trabalhava em Vitória, nessa época eu era tenente, né? Por acaso eu estava bem próximo da Vila Rubim, né? Eu estava comprando até uma televisão para dar pro meu sogro de presente, para ele assistir a Copa daquela época. Não me lembro precisar qual ano que era, mas eu estava ali quando eu vi uma grande explosão e vi que todo mundo corria em direção a mim, né? Eu, no momento, aquela explosão muito forte que deu um balanço assim, a gente assim, vou fugir também. Não, mas eu sou bombeiro, tem que encarar. Aí, quando o pessoal corria para cá, eu fui ver o que era. Aí Você estava fardado? Não, eu estava, assim, naquele momento eu estava comprando televisão para ir para o quartel trabalhar. Então eu me lembro que aí teve a situação, todo mundo corria e eu corri no sentido inverso para ver de que se tratava, né? Aí vi que era uma casa de fogo de artifício. Aí foi onde que, daquele momento, isso mais ou menos eram às 11 para 12 horas por aí, né? Aí dali mesmo eu deixei o que eu tinha comprado dentro de um carro, que eu tinha um Fusca, né? Botei ele do lado e fui para lá em operação. Aí foi chegando os carros, nós fomos trabalhando. Minha esposa na época trabalhava na Santa Casa, que foi do lado. Então lá veio também dando apoio, né, aos bombeiros que trabalham muito na fumaça e tal. Então foi um evento assim. Aí trabalhei de meio-dia, aí nós paramos mais ou menos no fogo umas 9, 10 horas da noite. Mas esse episódio marcou aquela época, né? Porque foi um período, foi um incêndio de grandes proporções ali, né? Com certeza, e aquilo, assim, no momento que a gente ia combatendo, havia explosões de bomba debaixo dos escombros, né? Teve ali a morte, se não me engano, umas 3 pessoas, né? E eu trabalhei, isso foi numa sexta-feira, né? E no domingo, sábado e domingo, nós ficamos removendo os escombros, que tinha gente, até mesmo que era filha de um militar do batalhão de trânsito, né? Que ficou ali, ele até... seu corpo foi dilacerado e tal, então eu fiquei ali na busca, né, a máquina escavava, removendo os escombros, né, e a gente ficava ali para achar os pedaços e juntar para encaminhar para a Defesa Civil para fins de periciais. É complicado. Fala aí, Orlandinho, você tem umas perguntas aí? Como é que Coronel Daróis, como que é feita a coordenação com os outros órgãos de entidades em caso de resposta a desastre? Como é que é feita essa comunicação entre as instituições? Na Defesa Civil. Isso. Então, a Defesa Civil, ela não é um órgão de emergência. Ela é um órgão de articulação. Então, de acordo com o sinistro, a gente aciona o que se precisa. Por exemplo, desceu uma barreira, eu preciso de caminhões, pás, né, para poder fazer a remoção da terra, conforme ocorreu na Ponte de Ferro. Nós fizemos uma interdição e ali nós acionamos o Serviço de Limpeza Urbana para poder fazer a remoção daquela terra. Se é uma enchente, nós vamos acionar, né, pessoas que têm embarcação para poder nos ajudar. Entendi. Precisou de alimento, vamos fazer uma campanha. Se precisou de remédio, vamos acionar a Secretaria de Saúde para fazer o trabalho de atendimento médico. E assim, de acordo com a necessidade, de acordo, porque nós não sabemos o que ocorre. Nós sabemos que vem um desastre natural, né, que a gente precisa do apoio de acordo com aquilo. Se precisar de abrigo, vamos acionar a Secretaria de Educação, para poder usar a escola ou para usar o ginásio, a gente usa a Secretaria de Esporte. Então, a Defesa Civil é um órgão de articulação para poder responder ao sinistro. Bom, o Orlandinho já foi direto ao ponto, ele já perguntou da integração. Eu queria voltar um pouquinho antes e falar um pouco sobre o caráter importante do órgão que a gente quer enfatizar aqui, esclarecer a população de uma vez por todas, para quem que está assistindo o nosso programa que tem essa dúvida, porque a gente também não sabe de tudo, não. A gente tem uma boa noção, porque a gente tem estudo, tem conhecimento, mas a gente tem coisa que a gente precisa evoluir no pensamento. Na verdade, a sensação que dá na população, em mim também, talvez até no senhor quanto cidadão, que é o seguinte:
Todo mundo sabe que vai chegar o período de chuva, o nível de catástrofe aumenta, de possibilidade, até de risco, a catástrofe aumenta. Então, por exemplo, vamos lá. A gente sabe que Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade acidentada, né? Tem muitos morros, tem muitas montanhas, e que ocorre deslizamentos de terra. Eu vou pegar um exemplo básico, basiquíssimo. A gente tem uma avenida hoje que ela é crucial na cidade, que é aquele asfaltamento ali da ponte de ferro, né? Que sai do outro lado. Hoje ela é importante, porque quando ela não está, ela causa um tumulto do trânsito do tamanho do mundo, do trânsito de quem paga imposto, de quem tem hora para chegar, hora para sair. E agora, eu estou começando do básico, do trivial. E agora, uma semaninha que ficou chovendo com mais veemência, já caiu aquele monte de terra ali e já interditou a via, ficou 1-2 semanas a pista parada. Aí gasta aquele tempão para arrancar terra, papapá. Isso eu estou dando um exemplo básico. Vamos transformar isso, botar a lupa maior. Nós temos áreas de invasão na beirola do rio, né, que inundam, que matam pessoas, que, graças a Deus, o nível de fatalidade por enchente em Cachoeiro é mínimo, mas existe. Mas de destruição ele é muito grande. E a sensação que dá é que parece que as autoridades, que o governo, que os poderes, não se importam, não melhoram a condição, assim, Daróis, de prevenção no sentido seguinte. Cara, espera dar a pinóia da enchente para tomar uma medida e aí dar um trabalhão lá para esse órgão que o senhor comanda hoje, que é a Defesa Civil. O senhor tem essa sensação também de que a resposta de gestão administrativa, de executiva, da parte da prefeitura, da parte do governo, da parte das entidades que têm o dinheiro para poder alocar na prevenção, você tem essa sensação de que é lento? Olha, antes de falar especificamente sobre isso, eu quero fazer uma colocação, porque não é um problema só, né? Nós temos um problema de ocupação diária do rio, por exemplo. Então, o rio tem a calha natural e tem a área de transbordo. Então, a ocupação dessas áreas de transbordo. Então, a pessoa vai lá, compra um lote, né? Daí, a pessoa entender, quando ele vai comprar um lote, ele tem que saber se a água chega lá. Se ele vai fazer uma construção, saber se aquilo vai ter o problema de ocupação daquela área. Então é preciso que a pessoa tenha uma educação para agir com a natureza. Nós temos o caso, por exemplo, adequação do mais forte ao mais fraco. A natureza é mais forte. Eu vou lá, tem um talude lá, um barrancão, eu faço uma adequação do mais forte que a natureza à minha casa, que é o mais fraco. Então, tudo isso faz parte de um processo de ocupação, de uso do solo, desordenado, falta de fiscalização, tudo isso ao longo da história da cidade. Né? O problema não é de hoje, mas vem lá de trás. Quem construiu uma casa lá, por exemplo, no Coronel Borges, há 40 anos atrás, essa pessoa lá atrás ela não teve a informação de que ali seria uma área de inundação, ele não percebeu isso. E não houve uma fiscalização adequada no momento que ele fez a construção. Pacotuba, mesma coisa. Lá praticamente o rio subiu 2 metros, já pode estar certo que eu tenho que correr lá e tirar o pessoal e levar para o... Tá. Então, existe a área de risco de inundação, que é dificílimo de fazer correção, uma vez que tem edificação pronta, você não tem como fazer o desvio de um rio, porque aí você implica em meio ambiente e coisas mais. E tem também a parte do poder público, que sempre tem uma burocracia, é muita área que tem, não é pouca, né? Hoje,
pelo Serviço Geológico do Brasil, nós temos 46 áreas, mas se você botar na ponta do lápis, né, dá mais de, eu acho que de 200 áreas de risco que precisa ser tomada providência. Só que o poder público fica assim, limitado, a gente entende. Quem está dentro sabe a limitação que tem de dar resposta diante dessa burocracia que se faz necessário. A minha pergunta não é uma pergunta de ataque às instituições, não, tá? Pelo contrário, eu tô falando assim, de sensação de saber que todo ano o problema se repete. Eu entendo o que você acabou de falar e eu vou tentar falar com as minhas palavras, já está claro o que ele disse, mas para dizer o seguinte, beleza, o cara construiu numa área de alagamento, não tem o que fazer. Vai alagar. Ocupação irregular. Agora, tem algumas coisas que dá para fazer. Por exemplo, vamos supor, já tem, né? Eu tô com 43 anos, eu sou cachoeirense, morei aqui quase minha vida inteira. Teve uma época que eu morei em Vitória, mas estava aqui todo final de semana. Nunca abandonei de estar perto de Cachoeiro. E a gente sabe que, por exemplo, aquela ocupação ali ali no Teixeira Leite, por exemplo, ali, nada contra você, meu irmão, Teixeira, não tô falando nada querendo te prejudicar, não, mas é uma análise. Aquela região toda ali que vai até o Valão, por exemplo, da Ilha da Luz até o Valão, aquilo ali é uma ocupação irregular. Não sei se tem documento aquilo na beira do rio. Já não poderia ter um plano de evacuação a médio, longo e prazo para dizer o seguinte, cara, essas casas de maior risco aqui, que corre risco, a gente tem que tirar. Não tem jeito, porque tá exposto aqui. E isso ir amenizando quando houver catástrofes mesmo, e a gente saber. Eu vou dar um exemplo. Vamos sair da nossa realidade do Espírito Santo para poder ficar bem claro. A gente acompanhou aquela tragédia lá em Porto Alegre, né? Há 2 anos atrás, é isso? 2 ou 3. Aquela inundação. Para quem não conhece, Porto Alegre já foi lá? Já foi lá? Já. Pois é. Tem a Lagoa dos Patos lá, que é o maior enseado, o maior lago, né, do Brasil, dos maiores do mundo, né, uma reentrância de água, de mar. Quando veio à tona aquela inundação de proporções absurdas, né, quase destruiu a cidade toda, veio à tona um monte de falhas, né? O sistema de cais lá já estava colapsando, né? O sistema de barragem, a parada do escoamento já tinha sido alertada, já tinha feito os análises, precisa mexer nisso aqui. E o sistema de bomba também não estava ineficiente para poder... Então, assim, eu estou falando coisa que está me vindo à mente aqui, nem pesquisei. Mas quando acontece a tragédia, é nesse sentido que eu quero dizer. Aí, o pessoal vai vendo, podia ter feito isso. A gente viu aquela inundação que deu há 5 anos atrás, foi 2020, né? 2019 para 20. Não vai ser todo ano que vai acontecer aquilo. Mas o que dá de 4 anos, 5 anos para... Não, já estamos em 2006. 6 anos para cá. Qual medida foi tomada para mitigar de acontecer um problema daquela magnitude de novo? Entende o que eu quero dizer? Será que dá para os órgãos competentes, coronel, ter uma visão mais macro e fazer um planejamento, mesmo que seja de longo prazo, para esses problemas não virem à tona de novo na proporção que vieram? Olha, você põe na baila aí um problema que é difícil falar dele, por quê? Você não sabe quando nem o volume de água que vem, nem onde vai acontecer mais ou menos. É uma coisa assim, você faz previsão e não precisão. Então é complicado você falar, por exemplo, vai vir do 2020, eu tenho que movimentar o centro da cidade inteira, que está tudo dentro da área de risco. Então, como é que você faz uma movimentação dessa? Aí você esbarra no problema legal de propriedade, você tem o aspecto sentimental daquilo, você tem várias situações... Vários limitantes. Que você fica... É como se fosse, por exemplo, Pacotuba, que vamos falar em Pacotuba, que é um local pequeno. Para você mover ali, aquilo tem... Toda uma situação para você movimentar aquilo não é barato,
não é barato. Você vai mexer com o emocional. Você tinha um camarada que pescava ali da janela dele e agora o cara não vai ficar satisfeito que no lado não tem como pescar, ele tem que descer o rio. Então ele tinha um bote ali que tirava areia. Enfim, as variáveis são muitas numa situação dessa. Então, para dizer assim, tem que estar preparado para isso, eu não sei como é que seria, porque eu nunca fui o gestor de um município para poder imaginar. Mas enfim, eu tô te apertando, mas vamos pro fácil aqui então agora. Saiu da difícil, vamos para fácil. O que dá para mensurar, por exemplo, o que melhorou no combate, no tratamento da catástrofe natural, no caso de cachoeira, enchente e deslizamento, né, principalmente. Por exemplo, eu vi que ano passado, se não me engano, eu estava no shopping, estava em algum lugar, de repente o meu celular começou a apitar diferente, parecia que tinha aí fomos olhar um teste de alerta da Defesa Civil. Uhum. O sistema de alerta está melhor, o sistema de equipamento para o contingente está melhor, os barcos estão melhor. Como é que dá um panorama para a gente? Ferramentas tecnológicas. As ferramentas tecnológicas. O que melhorou? O que hoje pode dizer assim, olha, a presteza está melhor hoje? Então, o sistema de alerta, eu acho que tá bom, né? Lógico que ele vai evoluindo. Nós somos os primeiros aí do país a ter esse sistema de alarme. Então nós estamos dando alguns passos à frente. Só que às vezes a gente dá um passo à frente e acontece o outro contrário. Por exemplo, nós tínhamos uma régua eletrônica do Semadem, ali em frente ao antigo bombeiro, no centro, que você podia falar com precisão o nível do rio. Só que ela pifou e a manutenção é pouca gente para tratar do Semadem no país inteiro, então nós encontramos dificuldade. Nós temos, se não me engano, 9 pluviômetros. Né? Tem 5 em operação. E os 4 tá esperando manutenção. Aí chegou uma pessoa aqui para falar, para consertar, não conseguiu tal. Pessoa limitada é 2 para uma região imensa do país. Então, assim, as dificuldades, vem a tecnologia, mas às vezes não acompanha a manutenção dessa tecnologia. Então, essas são as dificuldades que tem. Mas a gente tem feito, por exemplo, um processo educativo nas escolas para poder ensinar as crianças a conviver com os desastres. Né? Saber que ele tem que botar o lixo dele no local, que ele não pode, tem a casa dele lá de forma vulnerável e tem a ameaça em cima, então aí você tem um risco, você tem a vulnerabilidade que é a pedra lá no morro e a casa embaixo, a ameaça em cima a pedra e a vulnerabilidade da casa, então você tem um risco ali. Então quando você tira a sua casa, muda, constrói num local que não seja vulnerável, você melhorou a segurança. Com esse processo de educação, de fala, vamos mostrar depois aqui no site da prefeitura alguns itens, que você minimiza o efeito dessas catástrofes que ocorrem. Então nós estamos querendo proteger a vida, o meio ambiente e os bens diante da catástrofe. Esse é o objetivo básico da Defesa Civil: proteger as pessoas, proteger os bens e o meio ambiente diante da catástrofe, minimizar os efeitos quando vem, ou evitar que venha. Muito bem. Bom, o verão já começou, até um pouco atípico, né, que geralmente começa a chover em março, né? Conhecido março, mês das chuvas, né? As águas de março. Isso. E janeiro, às vezes tem ano que chove em novembro, dezembro. Esse ano passado choveu. E janeiro, que costuma ser um mês de menos chuva, mais pancada, né? Final do dia, mas só. De repente se tornou um mês chuvoso. Está com 2 semanas de chuva aí. Como é que está o panorama, a previsão para o encerramento do verão aí, daqui para frente? Existe uma previsão de problemas mais crônicos ou não vai passar disso aí? Como é que está a previsão? Veja bem, nós temos sistema, nós temos em Vitória, a Defesa Civil Estadual, ele tem meteorologista de plantão 24 horas, acompanha na televisão lá as nuvens, ele vê o andamento da nuvem e tal. Então, todo dia é emitido um boletim meteorológico. Está no site da prefeitura. Você vai lá, boletim meteorológico. Lá bota aí depois, Landinho. Seria interessante. Bota aqui o site para a gente dar uma olhada. Seria interessante colocar aqui, porque eu quero mostrar assim, como que você pode ter ali uma... Já tá na bica aí, fala aí.
né? Então, corre aqui o... Para descer. Então, assim, nós temos essas informações prévias, a gente não consegue prever daqui um mês e tal. Aqui, seu boletim meteorológico, você clica em cima, né, que você vai... Clica aqui, Aqui, sabe? ó. Vai. Boletim, Então, vai, clica aí. Aí, você tem aqui, ó, boletim meteorológico, você baixa ele aqui, ó, do dia. Só de você olhar o mapa que tem aqui, faz favor, levantar aqui. Depois eu vou voltar aqui em recomendações. Mas quando você tem as informações por escrito na sexta-feira, por 4 dias aqui, você tem todas as informações que você possa se proteger. Você está vendo aqui, ó, esses mapas. Então, esse é do dia 27, hoje. Você está branco aqui, ó. Então, 0 de chuva. Você tem aqui, ó, 0 de chuva no dia 28. Dia 29. Tá? Já tem uma previsão baixa de chuva, 10 milímetros. Aqui você já tem na parte. Então, só de aqui você já tem uma previsão de 3 dias antes, onde que essa pessoa possa se prevenir. Se eu moro numa área de risco, também queria falar aqui sobre área de risco. Né? Você tem que saber se você mora ou não numa área de risco. Porque se você está numa área de risco, você tem que se precaver. Você tem que estar sempre preparado. Separar o remédio, separar os documentos, separar tudo, que numa situação, essa área de risco pode ser de deslizamento de encosta ou de inundação. Então, por isso que é preciso saber qual a sua área. Cita aí as principais áreas de risco de Cachoeiro. Eu quero te mostrar aqui, por favor, abaixa aqui, só dentro desse mapa ainda quero te mostrar. Abaixa aqui para chegar em recomendações em cima. Não, é o contrário. É o contrário. Aqui você tem um item aqui chamado recomendações, mais em cima. Pode subir mais um pouquinho. Mais em cima. Mais. Aí, recomendações. Você vem aqui e clica assim, ó, página dedicada. Abre aí. Aqui você vai ter como agir. Ó, isso aqui é a página do Saiba Como Agir em caso de chuva. Você clica em cima de um ícone desse aqui, qualquer um deles. Aqui, deslizamento, ó. Saiba como agir em deslizamento. Clica na palavra, na palavra. Aí. Isso. Aí você tem as informações aqui, ó. Medidas preventivas, medidas... você vai tendo as informações todas aqui. Em tempo de chuva, em granizo, né? Em tempo de seca. Todas as informações estão ali. Então, é um instrumento que a população pode usar, que ela vai ter as informações, no caso de deslizamento. Você pode voltar na anterior só para... Saiba como agir. Abaixa só para ler aqui, ó. É isso aí. Não, já dá para entender bem. Né? Então, isso é assim... A página anterior acho que é aqui, né? Então aí, ó. Saiba como agir em caso de incêndio florestal, inundação, onda de calor, rompimento e colapso de barragem, doenças infecciosas e virais, enxurradas, lá no alagamento, ó. Então, baixa umidade do ar, granizo. Então aqui é assim, uma série de informações que antes que ocorra, você já vai no mapa, você vê que vai chover semana que vem. Então você já vai buscando a informação. Vai vir uma onda de calor, não sei o que, baixa umidade. Então você vai ali e já tira as informações. Então isso aqui é um instrumento precioso que a população pode lançar a mão disso e pode repassar. Né? Você toma conhecimento e pode repassar. Por isso que a gente vai lá, a gente vai nas instruções de escola, a gente fala para os professores, a gente fala para os alunos, e isso aí vai se replicando, isso vai impactar lá na frente na situação de prevenção. Não, tudo bem, eu entendi, tá muito válido, e o que eu tô falando é para corroborar com o que o senhor está dizendo aí. A gente sente o tempo de resposta muito lento das instituições frente aos problemas. Isso não é criticando o governo de fulano, de beltrano e ciclano. É uma sensação de que, assim, tem coisa que não tem como fazer mesmo. Você não tem como tirar o cara lá daquele morro lá e tal. A gente tem que saber. Mas tem outras coisas que a gente pode tomar como providência. Aqui, muito se critica e eu também sou um crítico, porque a forma como foi feito foi muito ruim. Mas é inegável que a iniciativa do Vitor de ter feito uma parte aí do sistema de drenagem aí
tende, né, a esperança é que minimize os alagamentos, por exemplo, na comunidade da Nova Brasília. Você tem essa sensação de que pode ajudar? Com certeza. Ali é um caso que nós tivemos na primeira chuva desse ano um alagamento ali. Primeiro dia 1º, né? Então, no dia seguinte, nós fomos lá, fizemos uma limpeza junto com a Celimp, fizemos a limpeza do bueiro. Então, uma das dificuldades ali de drenagem foi por falta da limpeza. Então, feita a limpeza, dia nenhum ocorreu alagamento mais ali. Claro que falta ainda uma parte... Caixa lá, tem uma caixa que está faltando. Não, lá tem, mas assim, falta um complemento ainda da drenagem para coletar a água de São Francisco, quilômetro 90, para poder entrar nessa grande galeria e escoar para o rio. Então, assim, a galeria ali dá para andar a pé, né? Entendeu? É grande. É grande, né? Dá para andar um carro. Né? São 2 galerias. A gente né? ficou de fazer a excursão lá, né, Orlandinho? Ué. Vamos fazer, pô. Eu não tenho informação assim sobre a galeria, mas eu sei que ela falta uma parte a ser concluída que certamente vai coletar toda essa água do bairro São Francisco, quilômetro 90, né? Então... Outra coisa que está começando a vir com muita força aí no Brasil, eu não sei se já acontecia, não era noticiado, ou se está aumentando. Né? Queda de raio, rapaz. Esse negócio virou epidemia aí. Você vê que final de semana o pessoal tava lá em Brasília manifestando lá e caiu um raio lá e quase que levou de arrasto uma turma lá. Então, isso aí é coisa natural, né? Todo prédio tem um sistema de descarga elétrica de raios, né? Então o Corpo Bombeiro cuida disso. Toda vez que dá uma edificação alta, né, ele tem lá o sistema preventivo de descarga elétrica, né? Isso tá dentro da área do Corpo Bombeiro no momento que dá o ABITS, né? Uma das coisas que é cobrada é isso, né? Saída de emergência, iluminação, tal. Então tem lá o sistema preventivo do prédio que faz a contenção desse raio. E lá, no caso, em Brasília, eu não sei se tinha algum prédio próximo. Tinha nada, eles estavam no meio daqueles... Descampado. Então, lá. No descampado, uma pessoa em pé, né, pode ser o elemento... Catalisador. Estava chovendo, vários guarda-chuvas, metal... Também, então tem isso que... A umidade estava... Eu não sei como é que é a situação lá, né, como é que foi. Não, mas eu tô falando isso porque eu tava lá em Guarapari, caiu no nosso prédio lá, rapaz. Trincou o gesso assim fora. Então parece que tá aumentando, né? A impressão que tem que tá aumentando essas quedas de raio. Eu já vi falar que o Brasil é um dos países que tem um índice altíssimo de descarga elétrica. Muito bem, acho que a gente falou basicamente as coisas que importavam, né? O site, onde recorrer, né? Os equipamentos melhorou o número de barco aí de resgate, Coronel? Ou é a mesma quantidade de sempre? Não, na realidade é o seguinte, a Defesa Civil, ele não tem que ter essas coisas, ele tem que ter porque numa necessidade ele pode ajudar. A Defesa Civil é um órgão de articulação, eu articulo aquilo que eu preciso. Se eu precisar de barco, se eu precisar de jipe, eu vou no clube do jipeiro. Se eu precisar de alimento, eu vou na quem pode me dar alimento. Se eu preciso de máquinas e tratores... Vai lá na quem tem, eu vou buscar quem tem e articular para me apoiar. Se eu precisar de fazer um comunicado que vai ajudar a população, eu vou acionar você para você me ajudar. E assim a gente entende que a gente pode se ajudar, porque defesa civil somos todos nós, né? Coronel, pois não? Nós podemos ser o porta-voz da Defesa Civil. É o que ele acabou de falar. A gente ué. entra no grupo lá e com o maior prazer a gente tem a nossa audiência aqui. Vai ser um imenso tem prazer. o pessoal que assiste a gente aí, que gosta da gente. E a gente leva a comunicação. Não é isso? Então, você é um meio que vai ajudar muito na informação, no repasse da informação. Né? Então é preciso que estejamos todos nós juntos. O artigo 144 da Constituição Federal diz o seguinte: segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então todos nós somos corresponsáveis. Então quando eu jogo lixo no chão, eu estou sendo irresponsável, porque aquele lixo será levado para a água, vai tapar o bueiro, vai gerar o problema. E assim vai. Então é preciso que cuidamos da nossa árvore para não cair em cima da minha casa. Plantei lá um pé de manga. Aquilo vira um monstro. Então é preciso que você mantenha podado direitinho, né?
Então, todos esses itens de segurança, de parceria, é preciso que estejamos juntos, né? Mais uma vez, Defesa Civil somos todos nós. Muito bem. Verão tá aí, os temporais estão aí, as enxurradas. Pelo amor de Deus, se cuide, se prepare, acesse os canais oficiais da Defesa Civil para você estar atento aí às informações e às orientações para lidar melhor com esses fatos. Você que é empresário aí, leve conhecimento e educação para os seus liderados, para a sua empresa. E pode contar com o Pó de Pedra aqui, Coronel. Se precisar, aciona a gente aí, passa o comunicado que a gente mete bronca. Só mandar pelo WhatsApp, Coronel, que a gente veicula aqui. Estamos de portas abertas para o senhor. Comando, a gente desembola. É perfeito. E agradeço essa disponibilidade, né? E a Defesa Civil tem lá o contato 199, telefone 98814-3497. Pode dar entrada pelo 193, 190, que tudo a gente está sempre... Articula lá e mete sarrafo. A Guarda Municipal também pode levar até ela, que ela repasse para a gente. E nós estamos lá à disposição para... aquilo que puder ser feito de tornar a cidade e as pessoas mais resilientes aos fatos naturais que possam ocorrer. Muito bem, quero agradecer a presença dele, Coronel João Antônio Darós, coordenador municipal da Defesa Civil de Cachoeira do Itapemirim. Ele tem um grande legado, aí, uma grande experiência, um grande líder do Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, uma carreira pronta e ilibada, e também hoje à frente dessa organização muito importante, cada vez mais em evidência por conta dos acontecimentos naturais aí, que sempre nesse período do ano, né, em especial nesse período do ano, começam a se intensificar. Fica ligado, a nossa cidade é uma cidade de muitos acidentes geográficos, então você precisa de estar no morro, estar na Baixada, estar perto do rio, fique atento. Poder público que assiste a gente, os vereadores, os prefeitos, né, da região sul aqui, deputados, senadores, todas as autoridades constituídas. Vamos botar uma atenção o máximo que a gente puder, né, na proteção, né, em trabalhar cada vez mais e melhor na infraestrutura da cidade, na prevenção. A gente viu nos últimos anos aí, Coronel, isso aí a gente tem que fazer menção honrosa, construção de muitos muros de arrimo em área de risco. Você pegava esse amarelo aqui, tinha um risco gigante de colapsar isso aqui, os caras meteram um murão fora, né? Na própria linha vermelha, aproveitaram que fizeram a intervenção lá, também construíram vários muros ali de arrimo, né? Os bairros maiores, a fiscalização tem aumentado, né? Não podemos ser injustos em identificar que coisas boas também são feitas. Tem aquela sensação de atraso, por exemplo, eu brigo muito por isso, é uma bandeira minha, Coronel, minha que eu digo quanto cidadão, né? Não sou nada, mas eu sou um cara que sempre que eu posso ter um microfone aqui, eu falo desse assunto. Cachoeiro tinha que ter aquela ponte ali, por exemplo, do Valão, correndo. Aquela ponte do Valão, ela é muito importante para a cidade, porque quem está vindo ali daquela região ali, da região sudeste, né? Já entraria ali quem vai para o outro lado, né? Uhum. Quem vai para o outro lado aí, já entraria ali quem vai para o Village, quem vai para Vargem Alta, quem vai para lá de lá, Coronel Borges, ou até mesmo quem vai pegar para o sentido Marataízes, não precisaria pegar o centro da cidade, não precisaria criar aquele transtorno todo ali. Eu não estou falando só pela questão do trânsito em si, também pela questão do trânsito, mas pela questão da organização da cidade. Você ter rota de fuga, você ter rota de deslocamento, caminhões pesados, alternativa para quando você precisar mexer aqui, mexer ali, né? A gente tem, eu falo sempre, um dado aqui que eu te falo, dos anos 90 para cá, e o senhor vai concordar comigo, o trânsito da cidade cresceu 5.000% dos anos 90 para cá, e a gente está com o mesmo número de pontes, por exemplo, que existiam, né, nos anos 90. 30 anos se passaram e a gente está com o mesmo número de pontes, com 5.000 vezes mais carros, carro, moto e bicicleta, e transeunte e população. Então, a gente não pode se abster
de buscar isso, e a gente deposita muita esperança na gestão que está aí para que busque rotas de fuga, rotas de desafogamento da cidade. Tá apertado aqui, tá engarrafado aqui, vamos por lá, vamos por aqui, tem uma alternativa, desvia o fluxo para lá, até mesmo para você tratar, né, da forma melhor um incidente ou um acidente quando acontecer, um socorro. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas né? eu vejo a preocupação do nosso administrador municipal, o prefeito, né, preocupado com isso. Ele percebe nas falas dele, né, a preocupação em construir isso aí. Então, são coisas que ele pode falar melhor, mas já tem algum movimento nesse sentido. A gente aproveita que está aqui e troca no assunto, porque ele tem tudo a ver com o tema que nós trouxemos aqui. Bom, é isso. Você que está na praia também, cuidado, tem os afogamentos, né? Tem muita coisa ali que tem que ficar ligado, né? O sumiço ali na beira da praia. Vamos ficar ligado, acidente. Essa turma inventa aí fazer bungee jump, pular de paraquedas, pular de não sei o quê. Cuidado. Mais alguma questão aí, Orlandinho? É isso aí, tamo junto. Agradecer a todas essas queridas empresas. Bota aqui, ó, Parona Performance, Performance Ferramenta Diamantada, nossa grande parceira aqui, todos os parceiros que a gente está aqui diariamente falando, propagando, tá aqui, cada um dos parceiros, empresas que patrocinam, que investem grana nesse meio de comunicação aqui, vocês são todos muito bem-vindos. Coronel, mais uma vez, obrigado pela sua presença e você fica convidado para voltar sempre que quiser e puder, e fica aqui o Pó de Pedra aberto aí a comunicar as necessidades da nossa cidade, da nossa defesa civil. Eu que quero agradecer esse momento aqui tão importante para poder falar de segurança, né? E parabenizar pelo seu trabalho aqui, junto com a comunidade, você, o Orlando, que é de extrema importância você levar esses conhecimentos. Você não, às vezes a gente não imagina a importância dessas informações repassadas à população. Isso salva a vida, socorre, torna-se a cidade mais resiliente e a cidade tende sempre a melhorar com informações positivas que, né, faz parte do desenvolvimento da cidade. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Aqui no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve.